podcast. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Gabriel. Sextou, hein, gente? E hoje estamos aqui com uma convidada especial, a Reni. Muito obrigado por ter aceitado o convite do nosso podcast. E a gente vai falar um pouco aqui, né, sobre como foi você criar esse ateliê, né, tudo, falar um pouco sobre sustentabilidade e tal. E para começar, a gente quer que você fale um pouco sobre quem é você. Como você se tornou esse profissional que você é hoje. Maravilha, que pergunta difícil. A gente começa com pergunta difícil. Então vamos lá. Eu acho que eu não me tornei ainda, sabe? Eu estou me tornando, porque nós somos assim, construções. Nós estamos em construção o tempo todo. E a gente vai amadurecendo, né? A gente vai passando por processos que a gente vai amadurecendo. Por exemplo, ser professora de arte me fez amadurecer bastante. Porque eu era só artesã, mas só parece coisa pequena, não. Ser artesã é muito grande, porque é um saber popular. Mas aí eu senti a necessidade de um saber acadêmico, né? De contexto, de história social e política sobre a arte. E aí eu fui fazer faculdade de arte. Hoje leciono arte, sou artesã. Então eu sou formada em RH, sou artesã. Então, ser artesã para mim é muito importante. Mas ter essa formação acadêmica para eu entender o porquê do artesanato, a diferença entre artesanato e trabalhos manuais e tudo que a gente pode usar para a gente melhorar a estima, renda, oferecer um trabalho bonito, decorativo, né? Tudo isso a faculdade foi importante. Então eu estou em construção. E aí, o que a senhora mais gosta de fazer? Dar aula em escola de artes ou vir aqui no ateliê? Tem que responder isso pra vocês, gente? Vocês vão ficar chateados. Não, pode, fala a verdade. É verdade. Eu gosto muito de criar, né? E a escola, por mais que a gente tenha um espaço criativo, né? Que é aquele momento que a gente vai fazer as oficinas, mas o nosso tempo ele é menor, né? Porque tem todo o conteúdo programático da escola. Aqui não, aqui eu posso ficar mais à vontade nessas criações, né? Então é importante para mim as aulas, porque cada vez que eu ensino eu aprendo mais. Eu falo que o professor ele vai aprender mais do que ele ensina, porque as dúvidas que vocês trazem ou um questionamento que vocês fazem nos ajuda a aprender, e se a gente não sabe sobre aquilo, a gente vai buscar, a gente vai estudar, pesquisar, então a gente aprende mais do que ensina. Agora a parte do fazer, o ateliê é melhor porque tem um tempo maior, né, para fazer, então é gostoso, assim, os dois lugares. Como foi o processo assim, para criar esse espaço assim, que é super a sua cara? Eu vou amar falar. Só vou fazer uma pergunta para vocês. Eu respondo olhando para vocês ou eu respondo olhando para a câmera? Me deu uma dúvida. Se você quiser, os dois. Então vamos lá, gente, ó. Quando eu me mudei para Pontal, eu não vou falar nem data, que senão vocês vão fazer conta e descobrir minha idade. Quando eu me mudei para Pontal, eu já, na cidade que eu morava, eu já trabalhava com artesanato, só que era cerâmica. E aí, quando eu vim para cá, eu queria continuar esse trabalho, mas aqui, em relação ao artesanato, os produtos, a matéria-prima, era difícil, só encontrava em Ribeirão. Em Pontal não tinha. Eu tive os meus 2 filhos e parei de trabalhar, porque eram 2 bebês. Eu tive os 2 com pouco tempo de um para o outro, então eu tinha 2 bebês em casa. E eu parei para tomar conta deles, né? Aquele período só maternidade, que é importante. E aí eu fui fazer cursos em Ribeirão, que eu falei assim, vai ser super importante para mim nesse período agora fazer os cursos para depois, né, eu começar com artesanato, porque eu já queria começar com artesanato. E oferecia aulas gratuitas em Ribeirão, você pagava só o material. Então eu comecei a fazer esses cursos lá, depois eu fui fazendo o Orix,
agora no online, né, também, comecei a fazer vários, porque a gente está sempre assim, tem sempre técnica nova, sempre coisa nova saindo. Sobre a casa da avó, então, até então eu tinha uma loja virtual, meu ateliê era virtual, eu fazia tudo em casa mesmo, e o nome era Renifróis em Sala de Badulaques. Esse em Sala de Badulaques tem um escritor que eu gosto muito dele, o Rubem Alves. E o Rubem Alves, ele tem um livro chamado Rubem Alves em Quarto de Badulaques, que ele vai falar justamente daquele quartinho que a avó tem na casa dela e que é cheio de baguncinha, que para criança aquilo é um achado. E eu vivi isso, né? As minhas avós, elas tinham esse quartinho que a gente amava, adorava ir brincar. Eu falei, que legal, né? Me identifico, vou colocar esse nome desse meu ateliê virtual, Renifróis. Só que eu tirei o quarto e coloquei sala, porque eu trabalhava numa sala da minha casa. Renifróis em Sala de Badulaques. O tempo passou e eu, conversando com a Meire, ela falou assim pra mim, Reni, a casa da avó tá pra alugar. Porque há algum tempo atrás eu restauro peças pra ela, faço restauração em móveis. E eu falava assim pra ela, Meire, se não tem nenhuma casa pra você me alugar, pra eu montar o meu ateliê? E na época ela falou, Reni, não, tá, acho que tá tudo alugado, é meu pai que vê essas coisas. Em fevereiro desse ano, ela me ligou, falou assim, Reni, vem aqui que eu tenho uma novidade pra você. E ela falou assim, ó, a casa da avó tá pra alugar. Mas eu sempre passei em frente a essa casa, eu sempre achava ela linda, mas eu não associei que era esta casa a casa da avó. Aí eu falei pra ela assim, Meire, e onde que fica a casa da avó? Ela falou assim, é essa que tem aqui do lado. E eu falei assim, nossa, acho que eu não sei onde que é. Ela pegou no celular dela uma foto e me mostrou essa casa, gente. Meus olhinhos, assim, brilharam, né? Eu fiquei super feliz, porque eu sempre passava em frente e namorava essa casa. A construção dela me chama a atenção, né? O casarão no meio urbano, isso já me chamava a atenção já. O ponto dela é maravilhoso, porque ela está no centro, você não precisa ficar procurando, né? Ela é miolinha, ela é centro. E aí nós viabilizamos eu alugar a casa e eu comecei no restauro da casa, com tinta, com limpar, com dedetizar. E esse meu sonho do ateliê, que já era muito antigo, ele era assim, a casa estava me esperando e eu estava esperando a casa. Então a gente estava uma esperando pela outra. Já trabalhava com as mulheres e com os adolescentes no sentido de reaproveitamento. Reaproveitamento de garrafas, reaproveitamento de latas, telha, vaso de cerâmica, porque o meu carro-chefe é a madeira, trabalhar na madeira, pintura e decopagem. Mas a minha clientela nem sempre ela tinha dinheiro para comprar uma madeira, né, para comprar uma caixa de madeira. E aí eu comecei a desenvolver técnicas que elas pudessem reaproveitar o que elas tinham em casa. Por exemplo, a latinha do molho de tomate, da ervilha, do milho verde, o potinho de palmito, a telha que quebrou um pedaço, não dá para pôr no telhado, ou às vezes até a gente compra telha jogada pela rua, tudo isso, sabe? Eu comecei a falar, olha, isso daqui dá para trabalhar, dá para a gente fazer um objeto de charme, que é um quadrinho para parede, um porta-lápis. Comecei a pensar em tudo isso e organizar essas aulas com material que fosse mais barato, colagem de papel, uma pintura simples com uma ou duas tintas no máximo. Enfim, e deu super certo esse projeto, além de elas fazerem então, porque uma aula, eu falo assim, que uma aula de artesanato, ela leva 3 horas para você começar e terminar uma peça, ela leva 3 horas de relógio. Essas 3 horas que você leva para terminar uma peça, você não pensa nos problemas do cotidiano, você vai pensar assim, olha, que cor que eu vou usar, onde que eu vou colocar, a tinta que vai, quantas demãos, qual papel que eu vou colar, é isso que você vai pensar. Isso a gente está trabalhando a saúde mental, porque você faz uma higiene nas suas preocupações, na sua mente. Durante 3 horas você está fazendo uma higiene. Você não para pensar, nossa, eu tenho isso para resolver, essa conta para pagar, essa
pendenga aqui de família. Você não vai pensar nisso, você vai pensar que você tem que começar e terminar a caixinha. Isso é saúde mental, né? Você desanuviou, minha mãe fala assim, você desanuvia, papo de vó, né? E aí eu vi que as oficinas deu super certo. Outra coisa também que deu certo nessa questão do reaproveitamento é renda extra, porque eram coisas que elas jogavam fora e elas começam a produzir e vender, né? Vender, ela começa primeiro vendendo para uma vizinha, para uma amiga que foi lá visitar e viu, e dali a pouco as pessoas começam a encomendar dela. Então eu sempre falava para as minhas alunas, usem a rede ao favor de vocês, postem, mostrem o que vocês façam na rede e vendam, é para vender mesmo, porque aí vocês têm um dinheirinho para comprar novamente a tinta, o papel, e esses recicláveis, peçam, vai na caçamba, tem, pega, porque elas falavam assim, Reni, depois de você, eu virei lixeira, elas falam, mas não é isso, né? Não é essa questão de lixeira, é um termo que elas usavam, mas assim, eu entendo o que elas quis dizer, via ali e falavam, olha, aqui tem uma possibilidade, né? Nessa latinha tem uma possibilidade, nesse potinho de vidro, nessa garrafa tem uma possibilidade. E não é só isso, fora tudo isso, fora a saúde mental, fora o reaproveitamento, a gente está trabalhando a sustentabilidade. Porque às vezes a gente pensa no macro. O que eu posso fazer para ajudar o planeta? Não é o macro, gente, é o micro. É o micro. Se eu pego essa garrafa que ia ser jogada fora, que ela leva aí anos e anos para ser consumida, e tem umas que nem são, né, não conseguem, eu vou reaproveitar, vou dar uma outra utilidade para ela e ela vai ficar na minha casa como objeto de charme, ela não vai pro lixo. Então eu tiro ela, né, de ser jogada no lixo, de agredir a natureza. Aí a gente trabalha a sustentabilidade no micro e do micro passa para o macro. Eu não parei um minuto, gente, mas eu adoro falar sobre isso. E é isso, a casa... Quando a gente veio para cá, que eu observei essa construção, ela é sustentável, essa casa, porque as construções de antigamente eram. O que é essa sustentabilidade? Ela é tijolinho de argila, né, do barro, e adobe, que é o quê? É o próprio barro que une o tijolo. Não tem concreto, não tem vigas de ferro. Os tijolinhos, eles são postos, entrelaçados para fazer essa sustentação. Tem paredinhas escavadas que vocês vão observar isso. E as paredes são largas, sabe? Que isso no calor, se vocês, até vocês entrando aqui pela casa agora que tá frio, vocês sentem que a casa é super fresquinha. E isso no calor deixa a casa fresca também, porque ela tá trabalhada só na argila, no barro, né? Que isso é sustentável. Não vai o cimento, que a gente sabe que agride demais a nossa saúde. Eu sei que agora a gente está num momento de construção que né, foi uma descoberta também, e isso é ótimo, cada vez que se descobre alguma coisa, mas que agora tem muitos arquitetos que estão pensando nessa volta do adobe, porque eles sabem que é mais fresco, eles sabem que, olha quanto tempo tem essa casa, né? E ela tá aí, né? Foi feita no adobe. Então, eu falei assim, nossa, é essa casa que a gente queria mesmo para esse nosso projeto, de trabalhar desde a arquitetura até o que é produzido aqui, essa questão da sustentabilidade. Aí lá dentro da casa vocês vão encontrar, olha, as madeiras, os recicláveis, que sou eu que trabalho, a moda circular, que a minha sobrinha, ela me deu assim uma aula, por isso que eu falo que a gente aprende cada vez que a gente conversa, troca experiência. Porque quando ela falou da moda circular, o que é a moda circular? É o brechó. E aí eu falei assim, ai, que brechó? Ela falou assim, você, tia Reni, não tá. Então ela me explicou a diferença entre brechó e bazar. Ela falou assim, bazar vai ser sim, pode ser de roupas ou de outras coisas, mas as pessoas não garimpam, né? É aquela peça que vai pegar até de doação mesmo, olha, não serve, vamos pôr no bazar. E o brechó não, o brechó a gente vai garimpar a peça e a gente pode pegar por estilos. Ela trabalha com estilo anos 90, assim, sabe? Que é uma modinha que a moda ela se refaz também e ela volta. Então ela fala,
aqui a gente vai trabalhar com estilos. O meu, no caso, é dos anos 90. Então, eu vou garimpar essas roupas, né? Às vezes, as lojas têm e passou já essa moda, ou então passou a estação, porque loja pega por estação, né? Então, tá lá parado. Eu vou nessa loja e falo, olha, o que vocês têm aí que tá parado? E eu falei, nossa, eu não sabia. Olha como que a gente vai vivendo e aprendendo, né? Porque assim, não sabia dessa diferença. Então, esse é o brechó. Então, tem a lojinha dela que tem o brechó. E aí, aqui com as minhas aulas, a gente vai trabalhar tanto na madeira quanto nessa questão do sustentável, que é o que eu quero continuar. Aqui na casa também a gente serve o café, pode falar do café? Pode. E esse café também trabalha com sustentabilidade. Reni, como que é uma cozinha sustentável? Então vamos lá. A minha irmã, ela pensou, porque ela já está nessa questão dela de vegetariano, vegano. E aí a cozinha sustentável é isso, é ela não trabalhar com origens animais, são só vegetais. E às vezes a gente fica pensando no paladar, nossa, como que vai ser isso? Gente, é uma delícia. Ela faz umas substituições que o bolo não vai nem os ovos, nem o leite, e o bolo continua delicioso. Então tem as substituições que ela faz sem agredir o mundo animal. Então essa é a cozinha sustentável. Então a casa ela é toda pensada nessa questão da sustentabilidade. Aliás, você falou um pouco das aulas, né? Que aulas que tem aqui? Ah, que legal. Aqui nós vamos ter aula de violão e guitarra, de dança do ventre, as minhas aulas, né, que é a pintura em madeira e decopagem, só que esse madeira, a gente sabe que pode levar lá pro potinho de vidro, pra telha, pra cerâmica, né, pra a lataria, essas coisas, a gente usa a decopagem em todas essas superfícies. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de algo. Pintura, desenho, história em quadrinho, pintura em tela, né, aquarela, tudo isso vai ter aula aqui. E o gostoso, gente, assim, ó, a casa aberta e as pessoas vêm visitar, eles falam, nossa, a gente precisava de um espaço desse. Que bom, eu fico super feliz, sabe? Que a gente precisava mesmo. E tem projetos chegando, né? Porque tem pessoas que já vieram me trazer outros projetos. E isso vai ser maravilhoso para casa. O que a gente não quer? Que foge da nossa missão-visão. Qual que é a nossa missão-visão? É a sustentabilidade. É trabalhar com essa questão do sustentável, sabe? Então isso a gente não quer que foge. Por exemplo, os nossos copinhos descartáveis, eles são biodegradáveis. Ter essa preocupação. Então, as nossas embalagens, elas são biodegradáveis. Isso foi assim, a gente pensava com muito carinho, tá? Muito carinho mesmo, essa questão. E aí a gente pensa assim, olha, mas o adolescente, como que ele vai ver isso? No caso da cozinha sustentável, né? E como que o adolescente, como que o jovem vai ver isso? Porque o que a gente nota é que o jovem e o adolescente, ele está muito mais preparado para essa mudança do que os adultos, né? Então, outro dia mesmo, a gente foi servir um café, porque eu falei assim, Cid, é um chocolate quente, por enquanto a gente vai trabalhar, porque ela é vegana, mas eu falei aqui na casa, vamos com o vegetariano, porque não é todo mundo que está preparado para o vegano, é questão de paladar, de se acostumar. Mas vieram adolescentes aqui que falaram, não, eu quero experimentar o vegano. E eles gostaram, olha que interessante. E foi a primeira vez provado, que geralmente estranha o paladar, né? E eles gostaram. Como que é feito o leite quente no vegano? É o leite de soja. A gente vai usar tudo de origem vegetal. Então é o leite de soja que é usado. E eles gostaram. Então, pessoal, por hoje nosso dia acabou. Eu agradeço a todos a vocês pela visualização. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha. E nos comentários, escrevam se vocês gostaram ou não. E se vocês vão querer mais um podcast com a nossa professora Reni. Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer a Reni por ter aceitado nosso convite, por ter dado um espaço, né, pra gente aqui, ter dedicado 5 minutos, né, que são muito valiosos. E é isso. Que coisa boa. Gente, eu que agradeço, eu quero agradecer vocês dois por pensarem, sabe, como foi idealizado, pensar em mim, fiquei muito feliz. Agradecer a todos vocês que
vão me escutar, vão saber um pouco da história da casa e convidar vocês para vir aqui. Gente, a gente está aqui no quintal da casa. Esse quintal, a gente quer que ele seja acolhedor, que vocês venham para cá, que fiquem aqui para bater um papo, para curtir esse momentinho de paz. Sabe casa de vó? Então, vem para cá, casa de vó. Falou, pessoal!